Você sabe por que a gasolina está cara? Espera aí um pouquinho, isso é um delírio, isso é uma viagem lisérgica. Vai me desculpar. Quem manda no preço da gasolina é o governo. Você sabe por que o óleo diesel está caro? Os derivados de petróleo no Brasil são um preço administrado pelo governo. Isso é trivial. Nós somos um sócio controlador, onde o assento majoritário pertence ao governo. Então quem é que manda mesmo na política de preço? O governo. O governo tem uma maioria ali. É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR. O presidente Bolsonaro trocou 2 vezes o presidente da Petrobras dizendo que... Isso é um grande ator, isso é um canastrão. O Bolsonaro tem compromisso orgânico com a bandalheira que tomou conta da Petrobras, agora de um jeito diferente da bandalheira que tomou conta da Petrobras com o Lula e o PT. Bolsonaro é comprometido organicamente com isso, e ele faz esse teatro. Que foi privatizada. Isso é um grande ator, isso é um canastrão. Em 1954 foi criada no Brasil uma companhia de petróleo chamada Petrobras. A Petrobras foi criada por uma razão estratégica: proteger o Brasil das oscilações especulativas de preço de petróleo. De 54 a 2016, o Brasil tinha uma política de preços. Custo interno. Mais rentabilidade em linha com a prática internacional. Bom, e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. O Lula e o Fernando Henrique, que entregaram 64% do capital não votante da Petrobras a acionistas privados. Em 2016, o Conselho de Administração da Petrobras, convocado pelo Michel Temer, representando o povo brasileiro, determinou que a Petrobras, doravante, transformou-se numa política de paridade de preços de importação. Determinou que o preço da Petrobras fosse não mais custo, mais rentabilidade, mas política de paridade de preços de importação, PPI. O preço de dólar, quando nós temos autossuficiência. A turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. Se ela for a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que está a questão, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas aí vem de a preço. sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado do acionista minoritário. É disso que se trata. Isso é importante. É disso que se trata, concordo. É o ponto fundamental. Claro, O senhor então está querendo dar uma função social à Petrobras. Função social não. No primeiro dia do meu governo, os jornais publicarão 2 editais. Num edital, eu convoco o Conselho de Administração da Petrobras. Ao invés de eu estimular a importação de combustíveis, eu vou dizer que agora a Petrobras vai fazer a baliza de preços dela pelos seus custos de produção, mais a oportunidade que ela terá de exportar. Garantido, naturalmente, a obrigação institucional dela de abastecer o mercado nacional, que é extremamente rentável. Então será publicado isso. Efeito no mercado, como eu estou anunciando antes, as ações tendem a despencar. Isso. Porque acabou a mamata, 48 bilhões no trimestre de lucro. Sabe, isso é um crime que está mandando as donas de casa da periferia do Brasil voltar a cozinhar com álcool e a meninada está indo queimada por pronto-socorro. A lenha voltou a ser agora a ferramenta. E é um crime o que está acontecendo. Os fretes brasileiros estão inviáveis. Toda a estrutura de transporte rodoviário do Brasil está em colapso. Os motoristas de aplicativo, os taxistas. Isso é um absurdo completo. Então, o que é que eu vou fazer? Publicar um edital do lado do outro, anunciando um fato relevante. O Estado Nacional Brasileiro entrará comprando tantas ações quantas alguém queira vender para o Estado Nacional Brasileiro até o limite de 60% do controle do capital. Lá embaixo. Vou comprar como vier. E resultado, transforma a Petrobras na grande empresa de energia limpa que ela tem que se transformar nos próximos 30 anos. Mas o senhor já tem maioria lá. O governo já tem maioria lá. Claro que tem, é só que não sabe. Veja, qual é o sentido de você cobrar em dólar por preço de oportunidade um barril que custa $10 para eu produzir, eu vou cobrar 140. De quem nós estamos cobrando isso? Da dona de casa que não tem mais de condição de pagar gás de cozinha. Do caminhoneiro que não sabe mais calcular o frete quando sai de São Paulo para Salvador e não sabe o frete de retorno quanto vai custar, percebe? E aí, tá para evidenciar a aberração? Dá. A Petrobras, de janeiro a março, distribuiu 48 bilhões de reais sem pagar um centavo de imposto de dividendos e para esfregar no nariz da gente, dos miseráveis para o povo brasileiro, dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, a Petrobras distribuiu 88 bilhões de reais no segundo trimestre do ano. Falando de dinheiro, o senhor também quer gastar um dinheiro para recomprar o controle da Eletrobras. E para que recomprar o controle da Eletrobras? Para que o senhor vai gastar dinheiro recomprando a Eletrobras? O que o seu projeto de governo ganha com isso? Porque o regime de águas do país está em jogo.
Ele vai comprar o resto das ações, ele já era dono de 84%. É só reassumir o controle com as devidas indenizações por uma circunstância simples. Por uma circunstância simples, a hierarquia de uso da água está determinada na Constituição. Para um engenheiro elétrico, quando ele olha uma barragem como Sobradinho, como Itaipu, ele vê quilowatt-hora. Mas eu sou nordestino, eu vejo abastecimento d'água de Fortaleza. Quem é controlador é o sócio majoritário, chama PPI. Por quê? Porque o acionista minoritário demandava rentabilidade máxima, que é o papel dele. E quem estabeleceu essa prevalência do acionista minoritário? O Lula e o Fernando Henrique, que entregaram 64% do capital não votante da Petrobras a acionistas privados. Portanto, a turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. Quem é controlador é o sócio majoritário, senão a gente não deixa o povo na jogada e fica essas viagens, esses delírios no Brasil. E produzimos petróleo em reais. Espera aí um pouquinho, isso é um delírio, isso é uma viagem lisérgica. Quem manda no preço da gasolina é o governo.